Aproveitando até para a gente falar um pouco sobre o presidente Lula nesse clima de suspensão que a gente traz aqui agora, as aproximações com o Centrão e um registro bem interessante da coluna da Dani Lima, trazendo o destaque de que o presidente passou a agir diretamente para rachar o Centrão e travar qualquer articulação nesse sentido, com a ideia de replicar a disputa de 2022 entre ele e um Bolsonaro. Hoje, o senador Flávio aqui na disputa, como a gente vem analisando, traz ainda também todo um trabalho de reaproximação do PSD, de Gilberto Kassab, na linha do que o Josias estava explicando para a gente aqui do cenário. Sakamoto, queria te ouvir também, então, ainda até na linha do título aqui da Dani. Lula quer rachar Centrão, travar a terceira via e replicar essa disputa com o Bolsonaro. Como que 2022 pode se replicar em 2026? Em que ponto que a gente está nessa tradução? Nath, a gente vem discutindo aqui há bastante tempo no All News que o nome que unifica, praticamente unifica totalmente, unifica é uma palavra forte, né? Mas o nome que tem maior aderência junto a partidos e parlamentares do Centrão é Tarcísio de Freitas. Né, tem o aval do mercado, tudo isso mais, né? E de vários partidos do Centrão. Só que o que acontece, né, é que o Tarcísio de Freitas, ele precisa também da bênção dos Bolsonaro, né? O Centrão não tem luz própria eleitoral, né? Muitas vezes na mídia o pessoal discute, não, vai ser a terceira via, vai ser forte. Não vai, sem o apoio. A gente vive gostando ou não, a gente vive num cenário bastante polarizado. Então, você precisa de uma terceira via, seja mais à esquerda, seja mais à direita, precisa do suporte mais das pontas, né? E o que acontece é que por isso explica, inclusive, porque Tarcísio faz tantas movimentações de deferência para o Bolsonaro. Sobe carro de som, insinua que Alexandre de Moraes é ditador, diz que não vai cumprir decisão judicial, insinua, né, que não vai cumprir decisão judicial, bota boné do Trump, tudo isso para você conseguir navegar junto aos seguidores do Bolsonaro e ganhar a simpatia do bolsonarismo. A própria agora, as faíscas que ele e o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, trocaram essa semana, vão nesse sentido também, dele se reafirmar como o candidato à direita, lembrando, olha, eu tô aqui, tá? Se der alguma coisa errada com o Flávio, eu tô aqui. Então, o que acontece? Ele era um nome que juntava isso. Com a entrada do Flávio, né, o Josias bem colocou a questão da rejeição do Flávio, de tudo isso mais, o lulismo, ele acredita que será mais fácil para o presidente. Com o Flávio, que tem BO de rachadinha na Alerj, quando era deputado estadual, questão de acusações de lavar dinheiro usando loja de chocolate, a questão da mansão de 6 milhões de reais, tem muita coisa atrás, e ele é um nome com menos carisma do que Michele Bolsonaro e com menos suporte que o Tarcísio. Então, o que acontece? Quando o Flávio Bolsonaro entra na jogada e começa a se espreguiçar e mostrar uma viabilidade, por mais que seja, a gente saiba que lá na frente tem um plano da rejeição, mas ele vai mostrando viabilidade, muita gente do centro fala, bem, tá, então se é o Bolsonaro, as coisas são mais diferentes. Se é um Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, as coisas são diferentes, não vai ser tão mais fácil. Não é que seria fácil para o Tarcísio, mas vai ser mais difícil ainda para o campo da direita se estabelecer. Isso pode dar vitória, pode facilitar a vida do governo. Então tem muita gente do Centrão que começa a se aproximar, dar um oi sumido para o governo Lula, começa, na verdade, tentar resolver a divergência, se aproximar, porque aí o que acontece? O Lula vai abocanhando uma parte maior do Centrão. Ele já tem uma parte do Centrão com ele. Você vai pegar partidos, PP, União Brasil, entre outros partidos no Nordeste, você tem lugares que se a pessoa não for lulista, tá lascada, vai perder, tem deputado que vai perder, então abraça o Lula, independentemente de qualquer coisa. Então ele tem, enquanto isso, se fosse no Sul, os mesmos partidos não elegem um lulista nem cavacatuça. Então, essa situação aumenta o raio para o Lula tem mais chance de poder negociar, tem mais chance de articular, tem mais deputados que vão pular no colo do Lula, porque veem que será mais fácil se reeleger no lado do Lula do que do lado do Flávio Bolsonaro,
né? E aí o Lula vai conseguindo, ele consegue, a ideia dele é rachar o Centrão, ou pelo menos forçar o quê? Forçar que uma série de partidos, MDB, PSD, entre outros, sigam independentes para a eleição, ou seja, não pulem na chapa de um nem na chapa de outro e liberem seus parlamentares para fazerem o que quiserem nas eleições. Isso aí pode acontecer e é o que se espera que aconteça, e por isso que o Lula espera que seja o Flávio Bolsonaro, que exatamente esse cenário permite a ele dividir para conquistar. E rapidamente, para a gente virar o assunto, Josias, queria te ouvir também. Então, você acredita que é capaz a estratégia de Lula se manter nesse sentido? É capaz de rachar o Centrão, mesmo se a gente tiver uma reviravolta nessa questão do nome de Flávio Bolsonaro? O Lula tenta isso desde o início do governo dele, né? Na primeira reunião ministerial desse ano, de 2025, lá em janeiro, o Lula instou os ministros que representam o Centrão na esplanada dos ministérios a conversarem com seus partidos e a estimularem as legendas a fazerem opção para a disputa presidencial de 2026. E ele chega ao final do ano fazendo o mesmo movimento. Agora acabou de trocar o ministro do Turismo, trocou 6 por meia dúzia, tirou o Celso Sabino, que era um representante do União Brasil, do Ministério do Turismo, e colocou lá um apaniguado do Hugo Mota, que, embora não seja do União Brasil, apadrinhou um filiado do União Brasil para o Ministério do Turismo e estava ainda outro dia às turras com o Palácio do Planalto e agora faz média com o Lula porque precisa do PT, lá na Paraíba, para eleger o pai dele para o Senado. Então tá o Lula de novo tentando enfiar uma cunha no maior partido da direita, do Centrão, União Brasil, para dividi-lo. Então ao Lula interessa, se não trazer esses partidos para o seu lado, o que parece improvável, pelo menos impedir que eles fechem com outros candidatos da oposição. Agora, hoje o Lula está numa situação aparentemente confortável, mas ainda não é um conforto que lhe dê condições de considerar 2026 como um jogo jogado. O Lula, a melhoria da imagem do governo e do presidente estacionou, né? E o Lula está sem adversário. Hoje ele está faturando com os erros da direita, os erros dos seus adversários, né? O Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, pulveriza ainda mais a direita, dificulta a passagem de conservadores mais leves para o segundo turno, Tarcísio, Ratinho, Caiado, todos eles têm rejeição menor do que a rejeição do Flávio, e o Lula gostaria muito de reproduzir, de disputar em 2026 a mesma eleição que ele disputou em 2022. Ele adoraria ter o sobrenome Bolsonaro na urna, isso facilitaria o seu trabalho, diminuiria a chance de derrota, né? Então o Lula está jogando o jogo dele, dividindo o Centrão. A essa altura já tem muita gente no Centrão mais preocupado em fazer bancadas na Câmara, no Senado, sobretudo na Câmara, porque a bancada da Câmara que regula o faturamento do fundo eleitoral. Então tem gente preocupada com a Caixa Registradora e interessa a esses partidos estar do lado do PT, onde o PT tem muito voto, no Nordeste, no Norte do país. Então o Lula está fazendo o jogo dele e esse jogo é muito facilitado, Natália, pelos erros em série cometidos pelos seus adversários.